Olá, alunos. Eu sou o professor Carlos Eduardo Stange. Aqui ao meu lado o professor Ângelo Marafon. Nós dois trabalharemos com vocês a avaliação institucional, mas a avaliação institucional enquanto estratégia de gestão. A perspectiva que nós temos nesta disciplina é uma visão prática, relacionando aqui reflexões que exigem de quem promove, faz, estrutura a avaliação desde a sua consideração da estruturação do projeto, tornando esse projeto uma atitude factível dentro e implementando junto à gestão da escola, direcionando todo esse processo ao viés do ensino e abrangendo aqui, numa perspectiva mais ampla, todo o processo educativo, ou seja, é uma visão que pode abranger tanto a educação básica quanto a educação superior. É importante nós destacarmos, e aqui acredito que todos sejamos concordantes a essa posição, a educação é um bem público e avaliar a educação não é senão uma prática sobre esse bem público. Por quê? São instituições públicas, são dinheiros resultantes dos nossos impostos e a qualidade aqui reflete-se no que se chama de responsabilidade social e responsabilidade educacional. Essa qualidade que buscamos, versando sobre as condições de oferta de ensino e aprendizagem, perpassam todas as situações de uma escola, quer seja ela educação básica ou educação superior, desde as noções da sua administração, zeladoria, infraestrutura, até as condições de docência, discência, pesquisa, extensão, enfim, todas as atividades que possamos e fazemos dentro do nosso ambiente escolar. A partir dessas noções que colocamos como senso geral, é necessário a quem venha a trabalhar a perspectiva da estruturação de um processo avaliativo que perceba como e qual caminho, de uma maneira mais pragmática, mais prática, se deve pensar ou, ao menos, direcionar as questões que levem à estruturação de um projeto e que esse projeto tenha reflexo na missão, na visão e no negócio institucional. Negócio institucional, todas as escolas, independente do seu nível e da sua característica básica ou superior, têm em si um negócio centralizado, ou seja, é o ensino. A partir do ensino, temos a pesquisa como sustentação e o reflexo na responsabilidade social, os movimentos extensionistas, ou seja, aquelas formas às quais a escola atinge, alcança a sociedade. O foco dessa discussão, então, que nós colocamos aqui, ela origina-se na avaliação de instituições de ensino superior, mas como a ideia é mais abrangente, ela pode sim ser enxergada, percebida às questões da educação básica sem problema algum. Temos na nossa estrutura da disciplina 8 capítulos, 3 unidades. A perspectiva de uma dessas unidades é exatamente a questão da estrutura de planejamento e um planejamento que reflita a avaliação enquanto subsídio ao planejamento estratégico institucional e temos aqui também a questão do reflexo deste planejamento como um autoconhecimento, como uma autorreflexão, ou seja, o que eu sou, como eu oferto as minhas condições, como as pessoas que eu atinjo recebem essas condições e como nós interagimos com a sociedade que nos permeia. Teoricamente, então, visto dentro desses primeiros capítulos do nosso livro, da nossa disciplina, as questões de planejamento, nós podemos pensar na perspectiva do que é o avaliar. Esta avaliação interna, ela precisa ter como base todos os princípios norteadores do sistema educacional, ou seja, as diretrizes federais, as diretrizes estaduais, as diretrizes municipais, se for o caso, as diretrizes institucionais, os nossos projetos pedagógicos de curso, os nossos planos de desenvolvimento institucional, os nossos planos pedagógicos institucionais, todas essas questões balizam a quem faz o processo avaliativo, balizam a quem avalia e balizam a quem será avaliado. Nesta situação, nós precisamos compreender que nós não temos perspectivas de encontrar pessoas profissionais no meio educacional que não compreendam, que não consigam alcançar a perspectiva do que é o resultado do processo avaliativo dentro da estrutura educativa.
é nítido, é notório compreender que o processo avaliativo reflete sim a qualidade desse resultado educativo. Lembrando sempre que o resultado educativo ele tem que ter por reflexo a responsabilidade social, responsabilidade educacional, a boa formação dos profissionais, dos níveis de ensino e retorno destes à sociedade. Neste caminho dentro da estrutura da disciplina, nós colocamos algumas figuras que sintetizam estas falas, que sintetizam estas explicações. Essas figuras estão dentro dos capítulos e versam sobre características de projeto, dimensões de planejamento, organizações de planificação para que se possa ter um cronograma por objetivos específicos, estruturação dentro desta razão institucional de quais condicionantes, ou seja, quais são as condições básicas que determinam a avaliação, de quais princípios esta avaliação deve primar, estruturar para que então seja bem recebida por toda a sua população e tenha por si reflexos que tragam melhor correspondência ao que eu sou enquanto proponente de uma condição de oferta de ensino, ao que eu pretendo ser e ao que eu consigo ser enquanto proponente numa condição de oferta de ensino. Então, a disciplina vai versar neste caminho geral e nós convidamos a todos que participem, que leiam, que estudem, que façam suas atividades, que trabalhem as suas atividades complementares, inclusive compreendendo qual é o papel e quem é o avaliador, qual é o papel e quem é o avaliado. É importante também nessa estrutura nós trabalharmos uma situação que é mais a área do professor Ângelo a respeito das condições do que é patrimônio, do que é avaliação e do que é quantitativo. Então eu vou passar a fala ao professor Ângelo e ele complementa essa parte da disciplina. Bom, alunos, eu vou explicar um pouco sobre a questão do quantitativo, levantamento quantitativo de patrimônio e de avaliação. Inicialmente temos que pensar que o levantamento de informações e dados é o que subsidia um processo avaliativo. Nós temos dois tipos de levantamento, um é quantitativo e o outro é perceptivo. Dentro do levantamento quantitativo, nós temos que pensar de que forma coletar as informações para que possamos ter a real situação de nossa instituição. Uma boa forma de coleta de informações são planilhas eletrônicas. E hoje nós temos também, além das planilhas, nós temos sistemas operacionais, sistemas informatizados que podem nos dar subsídio patrimoniando a instituição. Então, esse levantamento seria nesse sentido. Para o levantamento perceptivo, nós devemos construir questionários ou instrumentos que reflitam ou que tentem refletir a posição que se encontra a instituição que está sendo avaliada. Para que isso? Para que nós tenhamos um diagnóstico da instituição. Isso a gente chama, no livro mesmo, de diagnóstico institucional. Na figura 7 do livro, vocês podem ver que tem uma estrutura lógica de planejamento. Essa estrutura subsidia até mesmo a construção dos instrumentos perceptivos para a avaliação institucional. Tendo essas informações após o levantamento quantitativo e perceptivo, nós devemos partir para a análise dos dados. De que forma? Tratamos de duas formas no livro: a análise gerencial e a análise de divulgação. Vamos tratá-la assim. A análise gerencial é uma análise que prevê, na verdade, o detalhamento do levantamento acerca do planejamento da instituição mesmo, para auxiliar no processo de tomada de decisão. E a análise de divulgação, ela é o feedback para a comunidade envolvida, para os atores envolvidos, da situação. É uma análise não superficial, mas mais clara, menos detalhada, gerencialmente, e mais clara visualmente. Para isso, depois disso, aliás, quando temos todo esse processo de levantamento das informações, dos dados, nós partimos para o planejamento estratégico, que não se tem como planejar se não tivermos as informações que nos subsidiem à tomada de decisão.
E é isso que nós também tratamos no livro. Com esses dados em mãos, com esses levantamentos, nós vamos indicar dentro de alguma estrutura que você consiga demonstrar o planejamento, você vai trabalhar as potencialidades, né, que são os destaques dentro das percepções, tanto quantitativas quanto perceptivas, as fragilidades, que são os problemas que foram encontrados, e as recomendações, que são as indicações dos setores e a comunidade envolvida das fragilidades e das potencialidades. As recomendações elas podem ser tratadas como de imediato, de curto prazo, né, de médio prazo e de longo prazo. Cada instituição vai definir a sua, mas o que recomenda-se é que seja de até 1 ano, de até 3 e de até 5 anos. Com isso em mãos, é possível se planejar até mesmo as atitudes da instituição. Bom, então nós temos dessa forma uma visão geral da disciplina, temos uma perspectiva de todos os itens que iremos trabalhar dentro da disciplina. Tanto eu quanto o professor Ângelo nos colocamos à total disposição para que possamos manter e estruturar esses contatos, tirando dúvidas, interagindo, debatendo nos fóruns, buscando melhores condições de diálogo para que se possa entender desde a perspectiva da estrutura do planejamento, frisando muito bem o que o professor Ângelo colocou, a questão de diagnóstico institucional, patrimônio institucional. Eu só consigo avaliar uma perspectiva de prospecções de futuro se eu tiver uma boa realidade institucional, ou seja, se eu realmente conhecer o meu presente. Caso contrário, eu não consigo prospectar futuro. Então não adianta eu ter uma missão institucional sem uma perspectiva de visão institucional. E assim nós completamos essa primeira condição de contato, essa primeira estrutura de videoaula, desejando a todos vocês bons estudos e, quiçá, por essa disciplina nós possamos ser contributivos às suas jornadas de trabalho e que também possamos, então, contribuir aos seus valores e às suas concepções. Agradecemos a todos, desejando a todos um bom aproveitamento e bons estudos. Bons estudos a todos.